nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhes, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo? Depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que deveríamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, neste domingo, dia 5 de outubro, 27º domingo do tempo comum, Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Essa palavra de hoje é uma palavra curadora para o nosso coração. E não só para aqueles que trabalham na vinha do Senhor, porque somos todos nós chamados a trabalhar na vinha do Senhor. Por quê? Porque o nosso batismo, ele nos confere uma tríplice missão, palavra que nós chamamos de um tríplice munus. Munus significa missão sagrada. Sim, o nosso batismo, ele nos confere a missão de ser profeta, sacerdote e reis. São Paulo, inclusive, em 1 Coríntios 9,16, ele vai dizer: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Né? E São Francisco de Assis, que celebramos ontem, ele dizia: pregue sempre e, se possível, de vez em quando, use palavras. Se for necessário, use palavras. Porque a verdadeira pregação é a pregação da vida. Então, pela força do batismo, nós temos missão. Missão de evangelizar, missão de construir o reino, né? Missão de fazer esse reino acontecer, porque somos reis, profetas, sacerdotes e reis, somos chamados a oferecer sacrifícios, o sacrifício da nossa vida, a entrega da nossa vida por causa do reino de Deus. Tudo isso somos convidados. Mas, mesmo aqueles que não tomaram consciência do mandato do nosso batismo, independente de sermos enviados por alguém, nós já temos em nós, pelo mandato do nosso batismo, o envio. O nosso batismo, ele já nos envia a sermos anunciadores de Cristo. É claro que tem aí muitos modos de anunciar e precisamos do envio da igreja para algumas missões, mas para a nossa vida, nós já somos chamados e enviados a anunciar o Senhor. Bom, e também nós podemos trazer isso para a nossa vida. E aqui, por que eu comecei dizendo que o Evangelho de hoje, ele é curador para a nossa alma? Porque Jesus termina o Evangelho de hoje dizendo que nós não temos que procurar reconhecimento humano em nada que nós fizermos. Nada, nada. No final de nós termos realizado qualquer obra bem-sucedida, ou talvez não tão bem-sucedida por nós, da nossa parte, nós temos que dizer: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. E ponto. Meu irmão, minha irmã, como isso é curador para a nossa alma. Como isso nos traz uma paz indescritível. Por quê? Porque a gente coloca as coisas na ordem certa. Nós não estamos fazendo por causa das pessoas. Nós estamos fazendo por causa de Deus. Por causa de Deus. E quando nós estamos fazendo por causa de Deus, a recompensa, ela só pode vir de Deus. Só pode vir de Deus. E, atenção, muitas vezes essa recompensa
nós não vamos vivê-la aqui. Enquanto falo, me lembro de Santa Gema Galgani. Santa Gema Galgani, ela tinha o sonho, desejo de ser uma monja passionita, né, da congregação de São Paulo da Cruz. E ela viveu a vida toda tentando entrar nessa congregação. E ela morre sem se tornar uma monja passionita. E ela se torna a padroeira, né? Ela se torna a padroeira dos passionitas sem nunca ter sido uma monja dessa congregação. Então, existem coisas que talvez a gente não vai ter essa recompensa, esse desejo de ter todos os nossos sonhos realizados aqui. Mas uma coisa é certa, a recompensa de Deus no céu, essa nós vamos receber. E nós não podemos perder o foco disso. Quantos problemas, quantas pessoas revoltadas, porque não conseguiram isso, não conseguiram aquilo, porque estão esperando das pessoas. Estão esperando das coisas desse mundo. Existem coisas que vão se realizar aqui? Sim, existem coisas que vão se realizar aqui, mas existem coisas que estão no coração de Deus, está nos mistérios de Deus, né? E tem coisas que não vão se realizar, né? E nós não temos que ficar tristes por causa disso. Isso nos dá uma paz muito grande no nosso coração. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande no coração. Isso nos dá uma certeza muito grande no coração de que o Senhor, Ele tem preparado para nós algo grandioso. E que a nossa recompensa para tudo que nós fizermos aqui nessa vida, nós temos que focar em Deus e não esperar das criaturas. E não esperar das coisas desse mundo. Se vier, glória a Deus. Glória a Deus, porque estamos aqui para glorificar a Deus. E será muito bem-vindo. Se aquele emprego vier na sua vida, se aquela casa própria vier na sua vida, se aquele sonho... E aqui não estou falando de nada que eu estou falando aqui, eu estou falando de coisas ruins. Estou falando de tudo coisa boa. Mas se esses sonhos não acontecerem na nossa vida, nós, no final de tudo, não temos que nos questionar. Porque a gente ouve muito de pessoas assim, né? Aonde foi que eu errei? Talvez, meu irmão, você tenha errado muito mesmo. E talvez, por culpa dos nossos erros e das nossas más escolhas, a gente não tenha conseguido, né, realizar o sonho de Deus na nossa vida aqui ainda nessa terra, porque começa aqui a vida eterna. Então vamos botar 50% por nossa culpa. Mas existe um outro 50% que não é a sua culpa e que você fez tudo certo. Você deu os passos certos, mas a coisa não aconteceu. Fique em paz. Fique em paz. Porque pode ser que Deus, né, Ele não queira isso mesmo para nós aqui, né? Mas o que Deus tem preparado para nós são coisas que os olhos não viram, o coração nunca experimentou. Tal é aquilo que Deus tem reservado para aqueles que nos amam. Então, diante de todas as coisas, fique em paz. Quantas pessoas entram em depressão porque não passam, por exemplo, numa prova de um concurso, né? E se desesperam. Você fez a sua parte? Fez. Você estudou, se dedicou e não conseguiu? Paciência. Não faça da sua vida um inferno por causa disso, meu irmão, minha irmã. Fique em paz. Porque o Senhor, Ele está ao nosso lado. Ora, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é tudo. Até os reveses da vida também. Deus, às vezes, se utiliza dos reveses, que não é enviado por Ele, mas é permitido. Ele se utiliza dos reveses para poder nos educar, né? E para poder fazer com que a gente confie nele. Se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para essa planta, arranca-te daqui, planta-te no mar, e isto aconteceria. Então, o que o Senhor, né? E pode parecer que uma coisa não está ligada à outra nesse evangelho, mas é exatamente o contrário. A gente começa a ler no evangelho falando de fé e depois Jesus está falando de um patrão. E pode parecer que isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, isso tem tudo a ver.
Isso tem tudo a ver porque se nós trabalharmos a nossa fé e tirarmos a nossa fé simplesmente de algo raso e das coisas materiais e as coisas desse mundo e colocarmos a nossa fé com F maiúsculo, uma fé teologal, nós vamos compreender que por trás de tudo aquilo, daqueles que amam a Deus, está concorrendo para o nosso bem. Ainda que a gente na hora fique chateado, que a gente não entenda, que a gente ache que aquilo ali, Deus nos abandonou, coisa do tipo. Não, a mão de Deus, ela está trabalhando o tempo todo na nossa vida. Basta que a gente confie, basta que a gente tenha fé do tamanho de um grão de mostarda e nós vamos ver coisas grandiosas acontecendo na nossa vida. Mas no final de tudo que nós fizermos, não esperemos nada das pessoas, não esperemos nada desse mundo. Esperemos, como Santa Teresinha, unicamente do bom Deus. E aí, e somente aí, nós não ficaremos frustrados e decepcionados. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.